Provérbios, capítulo 2, eu vou usar a NVT, tá? A versão NVT, que é a nova versão transformadora. Então, se a sua versão na Bíblia, que está na sua mão, for diferente, você tem essa informação, e se você vai usar a Bíblia no celular você consegue achar a NVT. Provérbios, capítulo 2, versículo 11, só a primeira frase. Diz assim, ó: as escolhas sábias o guardarão. Está na tela, se você não tem NVT. As escolhas sábias o guardarão. Você já tinha se deparado com esse versículo na Bíblia? Esse versículo na Bíblia já tinha te chamado a atenção em alguma oportunidade? E, partindo desse versículo, o nosso tema é o seguinte, para você pensar. Cada escolha que você faz tem um impacto sobre a sua vida. Conseguiu guardar? Cada escolha que você faz tem um impacto sobre a sua vida. Nós temos escolhas que são escolhas simples. Quando você acordou hoje pela manhã, você escolheu os ingredientes que iam fazer parte do seu café da manhã. Isso é uma escolha simples. Você também escolheu se você ia vir com uma blusa azul ou branca. Isso é uma escolha simples. E quando você chegou aqui, você escolheu também qual era a poltrona que você ia sentar. Continuamos numa categoria de escolha simples. Eu estou chamando de escolha simples porque são escolhas que não interferem na sua vida espiritual, não interferem necessariamente no seu relacionamento com Deus e nem vão impactar o seu futuro. Mas hoje de manhã nós queremos pensar numa categoria de escolhas mais elevadas, que afetam a sua vida espiritual e que vão impactar a sua vida e podem impactar tanto a sua vida presente como a sua vida futura. Alguns exemplos. São escolhas que você faz, mas que vão impactar a sua vida. Por quê? Porque são escolhas que elas se cruzam com alguma coisa que diz a palavra. Por exemplo, quando você faz uma escolha de perdoar ou não perdoar alguém, isso não é uma escolha simples. Não é como escolher a cor da roupa que você veio hoje pela manhã. Porque isso vai interferir na sua vida espiritual. Isso vai interferir e vai impactar o seu relacionamento com Deus. Então, escolha aquilo que vai impactar você de um modo positivo. Neste caso, escolher perdoar alguém ou escolher não perdoar, você, ao escolher perdoar, você está escolhendo de acordo com aquilo que a palavra nos ensina, que nós devemos perdoar o nosso próximo 70 vezes 7. Então isso é uma escolha moral, isso é uma escolha espiritual, e que você tem a liberdade de escolher, mas você não tem a liberdade de escolher os resultados. Mas vamos pensar outras coisas também. Você tem liberdade de escolher se você vai ser ofertante, se você vai ser dizimista ou não. Você pode passar bastante tempo na igreja, pode se batizar nas águas e nunca ter tomado essa decisão. Não, eu não quero fazer isso. É uma escolha. Só que essa escolha, ela tem impacto na sua vida espiritual. Por quê? Porque a palavra tem versículos na Bíblia que falam sobre isso. Mas bem-aventurado é dado quem receber. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Então, você pode escolher também
em outras categorias, mas que também vão impactar a sua vida. Por exemplo, você pode escolher ser uma pessoa grata ou ser uma pessoa ingrata. É claro que a Bíblia também fala sobre gratidão. Eu já preguei aqui uma mensagem, não faz muito tempo, com o tema: a gratidão abre portas e a ingratidão fecha portas. Quem é grato recebe de Deus além daquilo que ela pediu. O exemplo está naquela ocasião que vieram 10 leprosos, Jesus curou os 10, só um voltou para agradecer. Se isso tiver uma regra espiritual matemática, das pessoas que Jesus abençoa, só 10% são gratas por aquilo que ele fez. Mas aquele que foi grato, ele abriu portas para a eternidade na sua vida. Ele recebe de Jesus aquilo que ele não tinha pedido. Então, mas você ser uma pessoa grata a Deus, grata ao seu marido, grata à sua esposa, grata aos seus filhos, grata aos seus irmãos em Cristo, é uma decisão, é uma escolha. Você pode não ter aprendido com o seu pai, com a sua mãe, ser uma pessoa grata, mas você não é mais criança. Quem fazia as escolhas por nós quando nós éramos crianças eram os nossos pais. Eles escolhiam a hora que nós íamos dormir, a hora que nós íamos levantar, qual escola nós íamos estudar, o que nós íamos levar de merenda, qual a roupa que nós íamos vestir. Mas a partir do momento que você deixou de ser criança, as escolhas começaram a ser suas. E o que nós normalmente não costumamos parar para pensar é nesse tema aí, que agora as escolhas são minhas. Mas cada escolha que eu faço vai impactar a minha vida. Escolhas de cunho moral, escolhas de cunho espiritual. Por exemplo, a Bíblia fala não deixar de congregar, mas você pode fazer a sua escolha. Você pode decidir, eu não quero mais a igreja. É uma escolha. Somos livres para fazer escolha, mas não para escolher os resultados da escolha que nós fizemos. Então, por aí vai. E eu gostaria de colocar aqui algumas questões muito importantes sobre escolhas que impactam a nossa vida. A primeira é a seguinte: a nossa vida é feita de escolhas. Hoje, desde que você acordou, você está fazendo escolhas a todo tempo. Mas até não escolher também é uma escolha. Outra questão importante é que as escolhas são como portas que nós abrimos na vida ou que nós fechamos. A imagem nos ajuda. O homem está ali para escolher a porta que ele vai se direcionar. O tipo de escolha que você faz ou vai abrir uma porta ou vai fechá-la. Outra coisa importante é que, além da sua escolha abrir portas ou fechar portas no seu caminho, as suas escolhas também vão definir o caminho que você vai seguir. Todos que estão aqui e têm uma profissão, ou estão se formando, se habilitando para ter uma profissão, por que você trilhou esse caminho? Porque você fez uma escolha. Então, escolhas são importantes. Nós sabemos que são importantes porque é um assunto que não é omitido por Deus nas Escrituras. Mas escolhas são importantes porque nós podemos ver claramente isso na nossa vida. E à medida que você me acompanha, que você vai me ouvindo, você pode identificar isso na sua própria vida. Escolhas que você já fez no passado e que abriu uma porta. Escolhas que você fez no passado que fecharam portas. Mas também, escolha que você fez no passado e fez com que você entrasse no caminho que você está hoje.
Outra coisa importante sobre escolhas é que você escolhe o que você vai escolher, mas depois a escolha que você fez acaba definindo a pessoa que você será. Então, eu preciso entender que a escolha é sempre minha, mas os resultados não são do outro. A escolha é minha e os resultados são meus. Muitas vezes o que o diabo quer é que nós sejamos inconsequentes e que nós venhamos a pensar assim: eu vou escolher o que eu quiser, mas as consequências eu não quero. As consequências quem vai viver são os meus pais. É o meu pai, é a minha mãe. As consequências quem vai viver é o outro. Mas eu quero ter a liberdade de fazer a minha escolha. Isso não ocorre. O resultado, ele vem no pacote da sua escolha. E o que acontece? Em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19, se puder, coloca aí também, por favor, na projeção, na tela. E na NVI, tá? Não sei se a NVT vai estar como eu gostaria, mas coloca na NVI. Qual é aqui a ocasião, irmãos, quando Deus fala isso? Hoje eu tomo os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que apresentei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Olha o que Deus falou, olha. Agora escolham a vida para que vocês e seus filhos e seus descendentes vivam. Tem uma outra versão que eu prefiro, então na verdade não seria a NVI, mas que não fala descendentes, fala vocês e seus filhos. Se você achar aí, Yasmin, coloca por favor. Deus havia tirado Israel do Egito. O que eles eram no Egito? Senhores ou escravos? Escravos. Escravo não tem vontade, não tem poder de decisão nem de escolha. Porque quem faz isso pelo escravo é o seu senhor. Então, no Egito, eles não tinham poder de escolha. Ao libertá-los do Egito, caminhando com eles no deserto, Deus fala para eles, olha, eu vou fazer uma restituição, porque quando eu criei o ser humano, eu dei a ele o poder de escolha. E acredito que todos nós pensamos que o livre-arbítrio é uma coisa boa. O problema é quando nós esquecemos que, junto com o livre-arbítrio, vem a responsabilidade pessoal. Então, Deus nos criou com o poder de escolha, Deus nos deu a escolha. E Satanás está sempre tentando escravizar alguém, tirar dela o poder de escolha. Principalmente o poder de escolher o caminho certo, as coisas certas. Ele não tira o poder de escolha das coisas ruins que vão prejudicar você, seu casamento, sua família. Esse poder de escolha o diabo não tira de ninguém. Mas ele tira o poder de escolha, de acesso, daquilo que vai nos abençoar. E foi isso que aconteceu no Éden. E Israel está no Egito sem o poder de escolha. E aqui eles estão no deserto e Deus fala assim, olha, eu vou restituir o seu poder de escolha. Antes de você se converter, espiritualmente você não tinha poder de escolha. Porque a Bíblia diz que o pecado atuava na sua vida como um senhor. Então você não tinha poder de escolha sobre o pecado. Quando o Senhor te redimiu e tirou você do império das trevas e colocou no reino do Filho do seu amor, Ele vai fazer com você o que fez com Israel. Eu vou te restituir, meu filho e minha filha, o poder de escolha. Mas, é o que Ele falou para Israel. A escolha tem consequências. E além de restituir o poder de escolha, Deus, Ele nos dá essa liberdade para decidir, mas Ele
diz o seguinte: olha, essa liberdade que você recebeu, que eu te dou, ela precisa ser acompanhada por uma grande responsabilidade. Pode colocar de novo, Yasmin, por favor? Então, Deus, ele falou para Israel: olha, eu quero restituir o poder de escolha. Mas eu quero que vocês saibam que eu não vou considerar vocês inocentes pelas escolhas que vocês vão fazer. Façam escolhas sábias, como nós lemos Provérbios 2, versículo 11. Façam escolhas sábias. E outra coisa que nós aprendemos aqui é que Deus também estava nos ensinando que, além de sermos responsáveis pelas escolhas, além de que, depois da minha conversão, eu readquiri o poder de escolha de pecar ou não pecar, de viver para Deus ou não viver para Deus, isso me foi restituído, esse poder de escolha. Além de Deus me orientar que eu preciso ser responsável pelas escolhas que eu vou fazer, nós aprendemos aqui que Deus tem vontade de participar do seu processo de escolha. Porque Ele não apenas restitui, mas Ele fala assim, ó, se você ficar na dúvida, escolha a vida e não a morte. Se você ficar na dúvida no que escolher, escolha a bênção e escolha, ao invés de escolher a maldição. Deus estava mostrando a Israel que Ele estava aberto a nos acompanhar na escolha, a nos guiar na escolha, que nós, na dúvida, na insegurança, nós temos a quem recorrer. Nós temos a quem perguntar. E Ele está disposto a guiar e a orientar. E outra coisa interessante que ele fala aqui, obrigada, a Yasmin achou, é na NVT. Eu prefiro essa aí porque, quando fala assim, para vocês e seus descendentes, parece que fica uma coisa muito distante. O que eu decidi, olha para mim, o que eu decidi hoje não vai atingir meus filhos, mas vai atingir meus tataranetos. Eu não vou estar mais vivo, fica uma coisa distante. E nós sabemos que isso é perigoso, porque quando Deus revelou a sua sentença para Eli, você lembra que ele ficou tranquilo? Ele falou, não, isso não é para os nossos dias. Isso não é, eu não vou viver isso. E foi um engano. Então, eu prefiro a NVT porque fica mais perto de nós. Porque Deus fala assim, olha, eu estou restituindo o poder de escolha, eu quero fazer parte das escolhas que vocês vão fazer, Israel, vocês estão libertos, são agora um povo livre espiritualmente. Eu quero sugestionar, eu quero orientar, escolha a bênção e não a maldição, escolha a vida e não a morte, escolha a obediência e não a desobediência, escolha a honra e não a desonra, escolha a gratidão e não a ingratidão, escolha o perdão, não escolha o rancor, e aí por aí vai. Ele vai nos dando essas orientações na palavra, mas ele diz uma coisa interessante sobre as consequências. Ele fala que as escolhas dos pais vão refletir na vida dos filhos. É como ele termina esse verso 19. A escolha dos pais refletem na qualidade de vida dos filhos. Eu acho que nós não precisamos pensar muito para saber que Deus está certo. Não é verdade? Cada um de nós. Se você agora lembrar do seu pai, da sua mãe, a maneira como você foi criado, não tem algumas coisas presentes na sua vida até hoje e que são resultado das escolhas que eles fizeram, quer sejam boas escolhas ou não. Mas é importante ver que Deus deixa claro isso. Olha, a escolha que os pais fazem refletem na vida dos filhos amanhã. As escolhas que eu fiz como pai e minha esposa fez como mãe,
elas refletiram na vida da nossa filha. E a escolha que a nossa filha está fazendo hoje está refletindo na vida dos nossos netos. Então, Provérbios 2:11 é um conselho necessário. Por que Deus fala assim? Façam escolhas sábias. Porque se nós fizermos escolhas sábias, tem consequência. Só que serão consequências gostosas para a sua vida, prazerosas, boas. Serão aqueles testemunhos que alegram os irmãos e glorificam a Deus. Mas se nós fizermos escolhas que não são sábias, escolhas insensatas, escolhas erradas segundo os princípios da palavra de Deus, Deus está dizendo o seguinte: olha, vai ter um rebote para a sua descendência. Tem consequência. Então, quando pai e mãe resolvem, eu vou orar, e os filhos veem pai e mãe orando em casa, Deuteronômio 30:19, vai ter um reflexo dessa escolha, só que é uma escolha positiva. Quando pai e mãe resolvem não deixar de congregar, ser assíduo na igreja, isso vai ter um rebote na vida dos filhos, só que é um positivo. Quando pai e mãe lê a Bíblia em casa, isso vai ter um rebote na vida dos filhos, mas vai ser um rebote positivo. Quando pai e mãe têm um problema na igreja, e ao invés de sair da igreja, resolvem o problema, se é para perdoar ou se é para ser perdoado, e permanece, isso vai ter um rebote na vida espiritual dos filhos. Por quê? Quando surgir a vez deles, eles vão imitar a ação dos pais. Pais e mães que têm uma vida financeira disciplinada, isso vai repercutir na vida dos filhos. Então, pense hoje de manhã, você não pôde influenciar nas escolhas dos seus pais. Você vivenciou as escolhas que eles fizeram. Mas e agora que é a sua vez? E agora que é a sua vez? O que vai sobrar para os seus filhos? O que vai sobrar para os seus netos? Das escolhas que você está fazendo hoje. Você já tinha parado para pensar nisso? Que cada escolha, não é algumas, cada escolha que você faz tem um impacto sobre a sua vida? E Deus acrescenta em Deuteronômio 30:19, na vida dos seus filhos, na vida dos seus descendentes também. Eu quero citar 2 exemplos que são muito úteis para nós guardarmos que existem escolhas aparentemente neutras, mas existem escolhas que mudam a história da vida de uma pessoa. E pode mudar para melhor ou para pior. O primeiro exemplo é um exemplo negativo, que é o exemplo de Esaú. Esaú fez uma escolha. Ele estava com fome, ele estava cansado, ele estava suado. E naquele momento, ele fez uma escolha entre manter a bênção de Deus na vida dele e ter um socorro imediato. Ele preferiu o socorro imediato. Então, ele trocou o direito de primogenitura por um prato de alimento. E o diabo quer que você venha ser como Esaú. Você troque bênçãos atemporais, bênçãos eternas, por benefícios imediatos. Então, quando você estiver diante de uma situação parecida, lembra de Esaú hoje de manhã. Ele fez uma escolha errada, mudou o destino da sua vida, mudou a sua história de vida, porque o princípio que houve na cabeça de Esaú, a Bíblia não esconde, foi: de que me adianta o direito de primogenitura se eu morrer aqui de fome?
E isso nos ensina, por favor, me escute, que as escolhas não são do nada. Toda escolha que nós fazemos, ela é decorrente de um princípio. Então, o princípio que estava na cabeça de Esaú é: de que me adianta eu ter esse direito de primogenitura se eu não comer agora eu vou morrer de fome? Mas não era verdade isso. Então, uma das coisas que te ajuda a fazer escolhas sábias é estar aqui dentro introjetado princípios da palavra de Deus. Eu, quando eu vou fazer algumas escolhas, eu procuro fazer isso. Vou te dar 2 exemplos pessoais. Então, essa semana, na aula do Casados para Sempre, houve uma pergunta, uma colocação, e eu falei um princípio que eu tenho comigo. Né? Eu falei assim, olha, eu entendo que o diabo tem pressa, Deus tem paciência. Então, o diabo quer que eu seja apressado, Deus quer que eu seja paciente. O diabo quer que eu seja precipitado, Deus quer que eu seja prudente. Então, toda vez que eu me sinto pressionado, tem que ser agora. Senhor, se o Senhor não comprar, vai acabar, não vai ter outro, a promoção é só hoje, acaba daqui a meia hora. Ao invés de eu me animar, eu me desanimo. Na escolha. Por quê? Porque esse princípio está aqui dentro. O diabo quer que as pessoas tomem decisões, não é? De entrar num casamento, de começar um relacionamento, de terminar um relacionamento, de abrir um negócio, de fechar um negócio, seja lá o que for, de comprar um carro. Ele quer que você não reflita. Deus não é contra a sua reflexão. O diabo é que quer que você venha agir por impulso. Então, ele não quer te dar tempo a pensar. Então, como eu tenho esse princípio, quando eu me vejo pressionado, tem que ser agora, tem que decidir hoje. O princípio me ajuda a fazer uma escolha. E possivelmente eu faço a escolha tranquilo. Não, olha, depois eu dou a resposta. Não, o senhor não vai fechar agora, não vai tomar a decisão agora? Não, eu vou pensar mais um pouco. Um outro princípio que, por exemplo, me ajuda quando eu tenho que tomar a decisão. Surgiu aqui até recentemente, alguém me consultou. Conflito de datas com eventos. Eu falei assim, qual evento foi marcado primeiro? Foi esse. Então, não é para o segundo evento desmarcar o primeiro, o que foi marcado depois. Então, cancela o que foi marcado depois e mantém o que foi marcado primeiro. Mas quem não tem esse princípio, ou quem não utiliza esse princípio, como eu procuro utilizar, vai ter outras dúvidas. Vai falar assim, poxa, mas ia ser tão bom, mas ia ser tão bacana. E aí vai agir ou pela razão ou pelo sentimento. Eu prefiro agir pelo princípio. Porque o princípio que você tem, você está me acompanhando? Ele vai influenciar a sua escolha. Eu tenho um outro princípio comigo, que é o seguinte, também, em relação a evento, datas comemorativas. E todos nós, às vezes, acontece isso. Às vezes acontece de você ter 2 oportunidades, 2 compromissos, 2 convites. Então, o princípio que eu tenho comigo é o seguinte, são 2 coisas no mesmo dia, no mesmo horário. Qual das 2 poderá se repetir, eu poderei fazer em outra ocasião? Um aniversário de 15 anos, eu não posso pensar assim, não, o ano que vem eu vou, porque é uma vez na vida. Uma boda de prata, eu não posso dizer, não, o ano que vem eu vou, porque não se faz boda de prata todo ano. Um casamento, eu não posso dizer, não, eu vou para outra coisa, e o ano que vem eu vou ao casamento, porque o casamento é uma vez só. Então, os princípios norteiam as suas escolhas. Quanto mais você tiver princípios que sejam baseados nas Escrituras, então mais chance de você fazer escolhas sábias. Deu para entender? Esaú não fez uma escolha sábia porque ele tinha um princípio errado.
para basear a sua escolha. Um outro personagem também que a história da vida mudou radicalmente, foi por uma escolha errada, foi Geazi. Você já parou para pensar que o futuro de Geazi seria semelhante ao futuro de Eliseu? Porque antes de fazer uma escolha errada, Geazi tinha a vida que Eliseu tinha lá ao lado de Elias. Eliseu, ele foi auxiliar do profeta Elias. Ele foi ajudante do profeta Elias. E quando termina a missão do profeta Elias, Eliseu fica no seu lugar. E agora, Eliseu tem um outro ajudante. Agora, tem alguém na vida de Eliseu fazendo o papel que Eliseu fez na vida de Elias. Mas uma das maneiras de Deus ver os princípios que estão no meu coração é quando Ele permite haver uma escolha diante de mim. Porque na escolha eu vou colocar para fora os princípios que eu tenho. E Naamã veio para buscar a cura em Israel, foi ao encontro do profeta Eliseu, o profeta Eliseu não recebeu, disse o que ele deveria fazer, se banhar 7 vezes no Rio Jordão. Ele hesitou, mas acabou fazendo. E depois, tão feliz que ele estava, curado da sua lepra, ele havia trazido muitas riquezas com ele, uma bagagem valiosa, com prata, com ouro, com vestimentas, coisas de luxo, coisas da realeza. Ele quis presentear o profeta Eliseu. O profeta Eliseu, pelo princípio que ele tinha, ele fez uma escolha. Eu não vou receber nenhum presente seu. Geazi viu aquela cena, ouviu, e ele deve ter pensado assim: que mal há nós recebermos alguma coisa? Então, por ter um princípio errado, ele fez uma escolha errada, arquitetou um plano errado. E ele pensou o seguinte: eu vou até lá, eu vou alcançar a comitiva de Naamã, vou dizer que chegou pessoas de surpresa na casa do profeta Eliseu e que ele não tem como suprir e que ele gostaria que o general Naamã pudesse dar algumas coisas. Ele está mentindo, mas ele está fazendo um argumento lógico. Tinha sentido. O general não ia desconfiar, não, faz sentido. Ele não queria naquele momento, mas chegou visita, chegou uma turma para almoçar, ele está desprecavido e está me pedindo ajuda. E Naamã, com muita felicidade, talvez Naamã ficou mais feliz em dar aquelas coisas naquele momento para Geazi do que com a negativa de Eliseu. E Naamã dá muitas coisas para Geazi. Geazi fez aquela escolha e nem sempre a gente fica triste quando faz escolhas erradas, imediatamente. Geazi está voltando feliz, mas antes de chegar, Deus já tinha falado a Eliseu sobre a escolha que Geazi havia feito. E então, o profeta Eliseu, ele fala com Geazi: olha, você recebeu os presentes, você pediu, e ele mente para Eliseu pela segunda vez. Ele fala: a lepra que estava em Naamã vai passar para você. E a Bíblia diz que imediatamente ele ficou leproso. Olha a seriedade de escolhas. Ele poderia ser o sucessor de Eliseu. Ele poderia ser. Ele havia tido uma experiência tremenda com o sobrenatural de Deus, quando o profeta mostra a ele o exército de Deus, que era maior do que o exército do inimigo. Ele teve a experiência de ver o mundo espiritual. Ele teve a experiência de ver Naamã curar de lepra. Mas porque ele tinha o princípio errado de achar assim: o que tem de mais? Cuidado com esses pensamentos. Isso não deve ser nosso princípio. O que tem de mais? Não tem nada a ver. Os seus princípios para fazer escolhas não devem ser essas frases. Se o princípio de Geazi fosse: se o profeta falou para não pegar nada, não vou pegar nada. Ponto final.
Ah, está vindo esse pensamento. Sai pensamento, porque eu não concordo com esse pensamento, isso não bate com o meu princípio. E ele teve a vida completamente modificada por fazer uma escolha errada. O jovem rico é a mesma coisa. Tá? A Bíblia é cheia de exemplos de pessoas em que o seu destino foi modificado. E aí eu quero terminar para você pensar o seguinte: o que a Bíblia está nos mostrando? Preste atenção. Às vezes, aquilo que nós chamamos de destino é apenas o resultado das escolhas que nós fizemos. E aí fica fácil. Eu faço as escolhas erradas, e aí quando eu digo que é destino, quem é o culpado? Sou eu ou é Deus? É Deus. Eu transfiro a culpa. Porque o destino não está nas minhas mãos. Quando nós usamos essa questão de destino, nós estamos atribuindo a soberania divina. Ah, foi porque Deus fez isso e destino na minha vida. E às vezes nós esquecemos que poderia ser tudo diferente se as escolhas tivessem sido diferentes, se a escolha tivesse sido sábia. Eu quero concluir dizendo o seguinte: a escolha sempre é nossa, a escolha sempre é sua, sempre será. Mas hoje de manhã eu pediria a você, para você tomar uma decisão que daqui por diante você deseja orar hoje de manhã, segundo Provérbios, capítulo 2, versículo 11. Senhor, daqui por diante, só quero fazer escolhas sábias. Amém, irmãos? Aquela frase que Deus me deu, eu vou repetir. Entre você escolher o bom e o ruim, a maioria das pessoas escolhem o bom. Mas entre escolher o bom e o melhor, só os sábios conseguem fazer isso. E é por isso que em Provérbios 2:11 Deus fala assim, façam escolhas sábias. Se você tivesse feito outras escolhas, você concorda que talvez a sua vida estivesse hoje num outro patamar? Não é verdade? Então, tome essa decisão, vamos orar juntos, falar, Senhor, de hoje em diante, eu sei que o diabo quer que eu escolha rapidinho, mas isso pode me levar à precipitação. Eu tenho que... Há três coisas, veja, há três coisas que Deus utiliza para te ajudar a fazer escolhas sábias. Tá? Três coisas. Uma delas é a palavra. O diabo queria que Jesus fizesse escolhas erradas antes de começar o seu ministério. E ele usou a palavra fora de contexto, mas Jesus usou a palavra no contexto certo. E não aceitou a proposta de fazer escolhas erradas. Então, a primeira coisa, Deus usa a palavra. Você precisa ler a palavra, meditar a palavra. Você precisa ter interesse em conhecer aquilo que Deus ensina na palavra. Segunda coisa que Deus utiliza para ajudar você a fazer escolhas sábias é o ministério do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquela pessoa que sussurra nos nossos ouvidos. Este é o caminho, andai por ele. Ou então ele fala assim, se desvia. Esse é o caminho do mal. E a terceira coisa, que pelo menos eu creio, é o conselho que há no corpo de Cristo. O Espírito Santo, ele não está só em você, está no corpo de Cristo. Então, quando você não consegue compreender o que o Espírito Santo tem falado, quando você não consegue extrair das Escrituras um princípio objetivo para aquela situação, muitas vezes Deus usa o conselho do corpo de Cristo, as pessoas conversando com você, seus irmãos, suas irmãs, orando com você, aí Deus usa ali a palavra do conhecimento, a palavra da sabedoria, e você vai fazer a escolha sábia. Então, eu já entendo, se eu não me aproprio desses recursos,
Eu sou crente, aceitei Jesus como Salvador, vou morar no céu, mas vou ter muita dificuldade de fazer escolhas sábias, porque eu não leio a Bíblia, não me interesso pela Bíblia, eu não oro, não ouço a voz do Espírito Santo, eu não tenho comunhão com a igreja, não peço conselho a ninguém do corpo de Cristo, então a situação fica mais difícil para mim. Eu peço que você, hoje de manhã, inclua na sua escolha gastar o seu tempo de uma maneira mais sábia. Tratar a sua vida espiritual com mais seriedade, seu relacionamento com Deus com mais seriedade. Me vem aqui a lembrança, uma frase que eu falei, se Deus tratasse você como você trata a obra dele, como ele te trataria? Porque, às vezes, nós não fazemos escolhas sábias em relação à nossa vida com Deus, mas nós queremos que Deus nos dê sempre o melhor. Mas nós damos para Ele a sobra, nós damos para Ele aquilo que não nos importa, aquilo que não nos custa nada, mas nós queremos que Ele nos dê o melhor. Então, peça a Deus para que você faça escolhas espirituais sábias, que as suas escolhas não prejudiquem a sua vida espiritual, mas ajudem a sua vida espiritual. Tudo passa por suas escolhas. Tudo passa por suas escolhas. Até o tipo de oração que você vai fazer, que nós vamos fazer daqui a pouco. Até o que você vai fazer com essa pregação ou não. Tudo passa pela sua escolha. Tudo pode mudar para melhor ou não, dependendo da sua escolha. Até não escolher é uma escolha. Então vamos ficar em pé, vamos orar. Yasmin, coloca aí, por favor, de novo, Provérbios 2:11. É na NVT, né? Acho que foi na NVT. As escolhas sábias o guardarão. Vai guardar quem? Você mesmo. Amém? Olha para essa frase, fixa ela, tá? Deus sabe que as suas escolhas vão impactar a sua vida e dos seus filhos. Aí ele fala assim, olha, então faz escolhas sábias. Faz escolhas sábias, porque isso vai te proteger. Não vamos fazer escolhas insensatas. Irmão e irmã, jovens, escolher a festa que você vai ou a festa que não vai, não é insensatez, é fazer a escolha sábia. Escolher qual o grupinho de amizade que você vai ter na faculdade não é insensatez, é escolha sábia. Escolher com quem você vai andar é escolha sábia. Essas coisas não são neutras, irmãos. Elas trazem influência sobre a nossa vida. Então, Deus fala assim, faça escolhas sábias. Curve a sua cabeça. Fale com Deus. Faça a sua oração. Senhor, nós podemos ter uma vida boa e uma vida abençoada, como o Senhor quer, se nós fizermos escolhas sábias. E às vezes o momento de escolha é um momento de aperto, é um momento de aflição. Esse foi o caso de Esaú. Às vezes a escolha é um momento de aproveitar uma grande oportunidade ou rejeitar aquela grande oportunidade como um grande perigo. Essa seria a situação de Geazi. Às vezes, o momento de escolha é um momento em que nós estamos confusos e precisamos ouvir conselhos. Esse foi o caso de Roboão, que teve um reino dividido por ouvir o conselho errado. Desprezar o conselho de pessoas mais maduras, pessoas mais experientes, mais vividas.
Ele foi responsável pela sua escolha porque ele poderia ter escolhido o outro conselho. Senhor, as escolhas que nós fizemos erradas no passado, porque nos faltava sabedoria, discernimento espiritual, cremos que nesta manhã o Senhor nos perdoa e o sangue de Jesus Cristo nos lava e nos purifica. E nós estamos aqui, Senhor, não para repetir histórias de erros passados, mas para prosseguir a nossa história com novos acertos, para que as escolhas erradas não se repitam e que as escolhas que nós vamos fazer, ao invés de prejudicarem a nossa vida espiritual, a favorecem o seu crescimento, ao invés de prejudicar a nossa vida de santidade, favorece a nossa santificação. Senhor, que nós possamos ter interesse em aprender princípios da palavra, porque nós aprendemos hoje de manhã que na hora de fazer uma escolha, a decisão vai ser resultado dos princípios que eu tenho no meu coração. O princípio que eu tenho, ele influencia diretamente a escolha que eu faço. Então, Senhor, eu preciso ter temor em fazer escolhas, porque o meu sentimento pede, porque a minha inteligência acha que é o melhor, mas a minha escolha deve ser baseada naquilo que o Senhor revelou na Tua Palavra. Ó Deus, obrigado porque acreditamos que, no caso da maioria de nós, nossos pais não sabiam, eles não foram ensinados, eles não conheceram Deuteronômio 30, versículo 19, que as decisões que eles estavam tomando iam impactar não só a vida deles, mas a nossa também como filhos. Mas nós estamos aqui, Senhor, porque o Senhor está criando uma nova geração, uma geração mais consciente, que as suas escolhas têm efeito presente, mas também tem efeito futuro. Ó Pai, então nós queremos fazer as melhores escolhas para que os nossos filhos colham os frutos dessas melhores escolhas. E as melhores escolhas são as escolhas sábias, de acordo com a Tua Palavra. Senhor, ninguém chegou aqui hoje de manhã por acaso, ninguém está aqui dentro por acaso nesta manhã. O Senhor tem um propósito para cada um de nós. Nós recebemos a Tua Palavra, acolhemos ela em nosso coração, dizemos que ela caiu em solo fértil, em terra boa, que ela não vai morrer e que o diabo não vai roubar, mas ela vai frutificar conforme Te apraz. Assim nós oramos em nome de Jesus, dizendo: